Você já sentiu que quanto mais você evolui, menos pessoas conseguem acompanhar sua jornada? Como se cada passo em direção ao seu verdadeiro self te afastasse um pouco mais daqueles que antes pareciam entender você. Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, tinha uma explicação profunda para isso. Ele dizia: a solidão não vem do fato de não haver ninguém ao seu redor, mas da incapacidade de comunicar as coisas que parecem importantes para você. Esta solidão que você sente não é um erro na sua trajetória, mas sim um sinal, talvez o mais poderoso de todos, de que você está no caminho certo da evolução consciente. Existe um preço inevitável que pagamos quando decidimos despertar enquanto o mundo ao nosso redor continua dormindo. Um preço que muitos não estão dispostos a pagar, e por isso permanecem onde estão. Esse preço é a solidão. Não uma solidão comum, mas uma solidão evolutiva, que carrega em si o germe de uma nova forma de conexão, mais profunda e autêntica. Você já deve ter notado. Talvez começou sutilmente. Conversas que antes fluíam agora parecem superficiais. Pessoas que antes te compreendiam agora parecem distantes. Lugares que antes te davam conforto agora parecem vazios de significado. E no meio disso tudo surge aquela pergunta dolorosa: será que há algo errado comigo? Por que me sinto tão deslocado? A resposta, segundo Jung, é tão simples quanto revolucionária. Não há nada errado com você. Pelo contrário, algo está profundamente certo. A dor da separação que você sente é o sintoma natural do seu crescimento. É como uma borboleta que, ao romper o casulo, sente o desconforto necessário da transformação. Você está transcendendo a mentalidade coletiva, aquele conjunto de crenças, comportamentos e percepções que a maioria das pessoas absorve inconscientemente. E ao fazer isso, inevitavelmente, você se distancia do rebanho. Esta sensação de não pertencimento pode manifestar-se de várias formas. Talvez você tenha começado a questionar crenças que sua família mantém há gerações. Talvez você não encontre mais satisfação nos mesmos entretenimentos que parecem preencher as vidas daqueles ao seu redor. Talvez as conversas cotidianas tenham começado a parecer vazias, repetitivas, desprovidas daquela profundidade que sua alma agora anseia. É comum sentir uma nostalgia daqueles tempos em que você se sentia parte de algo, quando o pertencimento parecia simples e natural. Mas essa nostalgia carrega em si uma ilusão. O que você sente falta não é realmente daquele estado de pertencimento inconsciente, mas da sensação de conexão. E é exatamente isso que Jung nos ensina. A verdadeira conexão, aquela que realmente nutre a alma, só é possível entre pessoas que estão no caminho da consciência. Quando você começa a despertar, começa também a enxergar as máscaras sociais, as personas que todos nós criamos para navegar pelo mundo. Você começa a perceber os jogos inconscientes que permeiam as relações humanas, as expectativas não ditas, as projeções, as sombras não reconhecidas, e naturalmente, torna-se cada vez mais difícil participar desses jogos com a mesma inocência de antes. Imagine que você está em uma peça de teatro onde todos os atores, incluindo você, acreditam que o drama é real. De repente você começa a perceber os bastidores, os cenários de papelão, as luzes artificiais, enquanto todos os outros atores continuam imersos na ilusão. Como poderia continuar atuando da mesma forma? Como poderia fingir que não vê o que agora é tão claro para você? Essa metáfora captura perfeitamente o que Jung chamava de processo de individuação, o caminho pelo qual uma pessoa gradualmente se diferencia da mentalidade coletiva para desenvolver sua própria psique individual. É o processo pelo qual você se torna verdadeiramente você mesmo, além das expectativas sociais, além dos condicionamentos familiares, além das identificações com grupos. É a jornada para o centro do seu próprio ser. E é precisamente neste ponto que a solidão entra na equação. Jung compreendia que a individuação, esse processo de tornar-se quem você realmente é, naturalmente cria uma distância entre você e a maioria das pessoas. Não porque você seja melhor ou pior, mas porque você está operando a partir de um nível diferente de consciência. É como tentar explicar as cores para alguém que só enxerga em preto e branco. Não,
há malícia de nenhum dos lados, apenas uma diferença fundamental de percepção. A solidão do caminho da individuação não é apenas uma questão de incompreensão externa. É também o resultado de um confronto interno com partes de nós mesmos que preferíamos manter na sombra. Jung foi pioneiro ao falar sobre a sombra. Aquelas partes de nós que reprimimos, negamos ou escondemos. Quando começamos a integrar nossa sombra, quando começamos a aceitar nossos aspectos mais difíceis, muitas vezes nos sentimos estranhos até para nós mesmos. Quem sou eu, afinal, se não sou apenas a pessoa boa, correta e aceitável que sempre tentei ser? Este é um momento crucial na jornada. Muitos recuam diante do desconforto e voltam para o conforto da inconsciência coletiva. Preferem a segurança do pertencimento à vertigem da autodescoberta. E não há julgamento nisso. Cada alma tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo. Mas para aqueles que escolhem continuar, para aqueles que aceitam o desafio da autenticidade, algo extraordinário começa a acontecer. A solidão, que inicialmente parecia uma punição, começa a revelar-se como um espaço sagrado. Um templo interior onde você finalmente pode ouvir sua própria voz, sem a interferência constante das expectativas externas. Um laboratório onde você pode experimentar diferentes aspectos de si mesmo, sem o medo do julgamento. Um santuário onde pode finalmente encontrar-se com seu self mais profundo. Aquilo que Jung chamava de self com S maiúsculo. Jung distinguia claramente entre o ego, nossa identidade consciente, e o self, o centro organizador da psique total, incluindo o consciente e o inconsciente. O processo de individuação é, essencialmente, a jornada do ego em direção ao self. É quando você começa a ser guiado, não apenas por suas preferências conscientes, mas pela sabedoria inata de sua psique total. E isso, inevitavelmente, o coloca em um caminho único, que nem sempre será compreendido por aqueles que o rodeiam. Você já deve ter experimentado momentos em que tomou decisões que pareciam irracionais para os outros, mas que, no fundo, você sabia serem absolutamente certas para você. Momentos em que seguiu um chamado interior, mesmo quando todos ao seu redor questionavam sua sanidade. Esses são momentos em que o self está guiando o ego, e são também, frequentemente, momentos de profunda solidão. Mas Jung nos oferece uma compreensão transformadora desta solidão. Ele nos mostra que ela não é um erro de percurso, mas uma iniciação. Uma passagem necessária para um nível mais profundo de conexão, tanto com nós mesmos quanto, eventualmente, com os outros. A solidão evolutiva é como o inverno, que precede a primavera da autenticidade. Quando você começa a aceitar essa solidão como parte de sua jornada, algo mágico acontece. Você para de resistir a ela. Para de se culpar por ela. Para de tentar escapar dela a todo custo, como fazia antes. Em vez disso, você começa a ver a solidão como uma professora, uma aliada, uma companheira de viagem que tem muito a lhe ensinar sobre você mesmo e sobre o mundo. Esta mudança de perspectiva é revolucionária, porque a verdade é que grande parte do sofrimento associado à solidão vem não da solidão em si, mas da resistência a ela, da interpretação dela como um fracasso pessoal, como um sinal de inadequação social, como uma punição por ser diferente. Quando você abandona essas interpretações limitantes e começa a ver a solidão como um indicador de crescimento, todo o seu relacionamento com ela se transforma. É como aquela antiga história zen. Dois monges encontram um rio turbulento. Na margem, uma jovem mulher está hesitante, com medo de atravessar. Um dos monges, apesar de seus votos de não tocar em mulheres, pega-a nos braços e carrega-a em segurança para o outro lado. Horas depois, o segundo monge, ainda perturbado, diz: "Como pôde quebrar seus votos e tocar naquela mulher?" O primeiro monge responde serenamente: "Eu a deixei na margem do rio horas atrás. Por que você ainda a está carregando?" Da mesma forma, muitos de nós carregamos a solidão como um fardo pesado. Muito tempo depois de ela ter cumprido seu propósito em nossas vidas, aprendemos a nos identificar com ela, a defini-la como um problema a ser resolvido, em vez de vê-la como uma fase transitória, um portal para um novo nível de consciência. Jung nos convida a deixar a solidão na margem do rio, a honrá-la pelo que ela é, sem nos apegarmos a ela indefinidamente.
Porque a verdade é que o objetivo final da individuação não é o isolamento perpétuo. O objetivo é tornar-se tão completamente você mesmo que possa então relacionar-se com os outros a partir de sua autenticidade total, sem máscaras, sem jogos, sem projeções, como Jung belamente expressou. O encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver qualquer reação, ambas são transformadas. Mas antes que esse tipo de encontro transformador possa acontecer, você precisa primeiro tornar-se completamente você mesmo. E é aí que a solidão desempenha seu papel crucial. Ela é o crisol, onde sua verdadeira personalidade é forjada, livre das influências externas que antes determinavam quem você acreditava ser. É importante entender que, na visão de Jung, o processo de individuação não é um projeto do ego. Não é algo que você decide fazer um dia, como quem decide aprender a tocar piano ou praticar yoga. É algo que acontece através de você, muitas vezes iniciado por uma crise, um colapso das estruturas antigas, um chamado interior que não pode mais ser ignorado. É a própria vida buscando expressar-se através de sua forma única, particular. Quando esse processo começa, é comum experimentar o que Jung chamou de noite escura da alma. Um período de confusão, desorientação e, sim, intensa solidão. As velhas estruturas de significado desmoronam, mas as novas ainda não estão completamente formadas. É como estar suspenso entre dois mundos, não pertencendo mais inteiramente ao antigo, mas ainda não totalmente integrado ao novo. É nesse espaço liminar, nesse umbral entre mundos, que muitas pessoas desistem. A dor da separação, a vertigem, da incerteza, o peso da solidão. Tudo isso pode parecer insuportável. E então, voltamos para o conhecido, para o confortável, para o seguro. Voltamos para as velhas identidades, os velhos padrões, os velhos relacionamentos, mesmo que, no fundo, saibamos que já não cabemos mais neles. Mas para aqueles que perseveram, para aqueles que aceitam o desafio da transformação, algo extraordinário espera do outro lado. Uma relação completamente nova consigo mesmo e, com o mundo. Uma capacidade de estar presente de forma total, sem as distorções das projeções inconscientes. Uma liberdade interior que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que vem de estar em harmonia com sua própria natureza profunda. Jung chamava isso de personalidade integrada. Um estado onde os aspectos conscientes e inconscientes da psique trabalham em harmonia, onde o ego está em diálogo constante com o self. É um estado de maturidade psicológica e espiritual, onde você não está mais dividido contra si mesmo. Onde as energias que antes eram desperdiçadas em conflitos internos, agora fluem livremente, disponíveis para a criação, para o amor, para o serviço. E é a partir desse estado de integração que se torna possível uma nova forma de conexão com os outros. Não a conexão baseada na conformidade, no medo da rejeição ou na necessidade desesperada de aprovação, mas uma conexão baseada no reconhecimento mútuo de almas em jornada, cada uma seguindo seu próprio caminho único, mas todas parte da mesma grande tapeçaria da vida. É como se, ao aceitar sua singularidade, ao abraçar sua solidão evolutiva, você se tornasse capaz de ver e honrar a singularidade nos outros. De reconhecer para além das diferenças superficiais, a mesma luz que brilha através de formas distintas, de compreender que a verdadeira conexão não vem da similaridade, mas do respeito profundo pela jornada única de cada ser. Jung observou que quando você avança no caminho da individuação, algo curioso acontece. Você começa a encontrar outras pessoas que também estão nessa jornada. É como se existisse uma força magnética que atrai aqueles que estão operando em frequências semelhantes de consciência. Não necessariamente pessoas que pensam como você ou que compartilham as mesmas crenças e opiniões, mas pessoas que compartilham o mesmo compromisso com a autenticidade, com a verdade interior, com o crescimento da alma. Esses encontros têm uma qualidade diferente. Há um reconhecimento imediato, uma sensação de familiaridade mesmo com estranhos, como se em algum nível profundo vocês se conhecessem há muito tempo. Jung chamava isso de encontro de almas. Momentos em que a comunicação ultrapassa
as barreiras do ego e toca algo mais essencial em cada um. Você já teve esse tipo de experiência? Aquele momento em que olha nos olhos de alguém e, sem palavras, sabe que estão compartilhando a mesma compreensão profunda? Aquela conversa que flui sem esforço, onde não é preciso explicar ou justificar, porque ambos estão falando a partir do mesmo lugar interior. Esse é o tipo de conexão que se torna possível quando você abraça sua jornada individual, quando honra sua solidão evolutiva, em vez de fugir dela. É um paradoxo maravilhoso. Quanto mais você se torna autenticamente você mesmo, quanto mais honestamente habita sua própria singularidade, mais profundamente pode conectar-se com os outros, não apesar de suas diferenças, mas através delas. Porque o que realmente conecta os seres humanos em um nível profundo não é a uniformidade de pensamento ou comportamento, mas o reconhecimento mútuo da centelha divina que habita em cada um. Jung estava profundamente ciente desse paradoxo. Ele entendia que o verdadeiro objetivo da individuação não é separar-se permanentemente do coletivo, mas retornar a ele de uma nova maneira, trazendo os frutos da jornada interior para enriquecer a vida coletiva. Como ele escreveu: a individuação não fecha o indivíduo contra o mundo, mas o reúne ao mundo. Esta é a diferença fundamental entre isolamento neurótico e solidão evolutiva. O isolamento neurótico vem do medo, da rejeição ao mundo, da incapacidade de relacionar-se. A solidão evolutiva, por outro lado, é uma fase necessária de um processo maior que, em última instância, leva a uma forma mais profunda de participação no mundo. É como a história do herói mítico que deixa a comunidade para enfrentar provações no deserto, na floresta ou no submundo. Ele não parte porque odeia sua comunidade ou porque é incapaz de viver nela. Ele parte porque é chamado a trazer algo novo de volta, uma dádiva, um elixir, uma visão que possa renovar e revitalizar a própria comunidade da qual ele temporariamente se separou. Esta compreensão transforma completamente nossa relação com a solidão. Em vez de vê-la como uma falha ou um problema a ser resolvido, podemos vê-la como uma fase necessária de um ciclo maior, como o inverno que precede a primavera, como a crisálida que precede o voo da borboleta, como a semente que deve repousar na escuridão da terra antes de germinar em direção à luz. E quando abraçamos essa compreensão, algo mágico acontece. A solidão perde seu poder de nos aterrorizar. Deixa de ser uma sentença de isolamento perpétuo e se torna uma professora, uma iniciadora, uma porta para um nível mais profundo de conexão, tanto com nós mesmos quanto com o mundo ao nosso redor. Jung estava convencido de que este processo de individuação, este caminho de tornar-se quem realmente somos, para além das expectativas sociais e dos condicionamentos familiares, é o propósito fundamental da existência humana. É o que dá sentido e direção à nossa breve passagem por este planeta. Como ele escreveu: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Mas esse privilégio vem com um preço, e esse preço é, pelo menos temporariamente, a solidão. A disposição de separar-se quando necessário, do conforto do rebanho para seguir o chamado da sua própria alma. A coragem de suportar a incompreensão, o julgamento e até mesmo a rejeição daqueles que não conseguem compreender o caminho que você está trilhando. Jung não minimizava a dificuldade desse processo. Ele sabia, tanto por sua própria experiência, quanto pelo trabalho com seus pacientes, quão doloroso pode ser esse caminho. Quão assustador pode ser encontrar-se sozinho em território desconhecido, sem os mapas familiares que antes orientavam sua vida. Como ele observou, o caminho para o nosso destino não é uma estrada pavimentada. É um caminho de trilhas que se entrecruzam, através de uma floresta desconhecida, em meio à escuridão. Mas ele também sabia que esse caminho, por mais difícil que seja, é o único que leva à verdadeira realização. A alegria que vem não da gratificação momentânea dos desejos do ego, mas da harmonização com seu propósito mais profundo. A paz que vem não da ausência de conflito, mas da integração das polaridades dentro de si mesmo. A liberdade, que vem não da falta de limitações externas, mas do conhecimento e aceitação de quem você realmente é. Quando você começa a ver a solidão nesta perspectiva, não como uma punição, mas como um portal. Não como um fim, mas como um meio. Não como uma falta,
mas como um espaço sagrado de transformação. Toda a sua relação com ela muda. Você deixa de ser uma vítima da solidão e se torna seu aluno, seu colaborador, seu amigo. E é neste ponto que algo verdadeiramente mágico acontece. A solidão, que antes parecia tão ameaçadora, começa a revelar seus presentes. O silêncio, que antes parecia vazio, agora está cheio de significado. A ausência, que antes doía, agora nutre. O espaço que antes aterrorizava, agora liberta. Como se, ao aceitar plenamente sua solidão, você descobrisse que nunca esteve realmente sozinho. Que há uma presença mais profunda dentro de você. Aquele self com S maiúsculo que Jung tanto falava, que sempre esteve lá, esperando pacientemente que você silenciasse o suficiente para ouvi-lo, esperando que você esvaziasse o suficiente para percebê-lo, esperando que você se tornasse solitário o suficiente para finalmente encontrá-lo. Esta é a grande ironia da jornada da individuação. O que começa como uma experiência de separação, culmina em uma experiência de profunda conexão. O que começa como uma sensação de estar perdido, culmina em uma sensação de ter encontrado seu verdadeiro lar. O que começa como solidão, culmina em uma solitude rica, nutrida pelo diálogo constante entre o ego e o self, entre o consciente e o inconsciente, entre o humano e o divino dentro de si. Jung acreditava firmemente que este diálogo interior é o fundamento para todos os diálogos significativos com o mundo exterior. Que é impossível relacionar-se verdadeiramente com os outros se você não está em relação consigo mesmo. Que é impossível ver os outros claramente se você não se vê claramente. Que é impossível amar os outros completamente se você não ama a totalidade de quem você é. E assim, a solidão do caminho da individuação revela seu propósito final. Não é afastá-lo permanentemente dos outros, mas prepará-lo para um novo tipo de conexão. Uma conexão baseada não no medo da solidão, na necessidade desesperada de aprovação ou no horror ao abandono, mas na plenitude do seu próprio ser. Uma conexão que não vem da carência, mas da abundância, não da dependência, mas da interdependência consciente. Como Jung lindamente expressou, sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é esse despertar, esse reconhecimento de sua própria totalidade, que permite encontrar os outros não como peças para preencher seus vazios, mas como outros seres completos, com quem pode compartilhar a jornada. A solidão, então, não é o preço final da evolução. É o investimento necessário para uma forma mais elevada de comunhão. É o umbral que precisamos atravessar para encontrar não apenas a nós mesmos, mas também aos outros, de uma maneira completamente nova. E aqui está a boa notícia. Você não é o primeiro a fazer essa jornada. Incontáveis almas antes de você trilharam esse caminho. Sentiram essa mesma solidão. Enfrentaram esse mesmo desafio. E descobriram, como você descobrirá, que do outro lado espera não o isolamento perpétuo, mas uma comunidade de espíritos afins. Não a separação eterna, mas uma conexão mais profunda do que jamais imaginaram possível. Jung tinha uma bela metáfora para isso. Ele comparava o processo de individuação a estrelas em uma galáxia. De longe, as estrelas parecem formar um todo coeso, indistinguível, mas ao se aproximar, você percebe que cada estrela é um sol em si mesma, separada das outras por vastas distâncias de espaço vazio. E, no entanto, juntas, elas formam padrões de beleza indescritível, constelações que guiaram navegadores por milênios. Assim somos nós, em nossa jornada humana. Cada um de nós é chamado a brilhar com sua luz única, a aceitar a vastidão do espaço entre nós, e, ao mesmo tempo, a reconhecer que juntos formamos algo maior do que qualquer um de nós poderia ser sozinho, algo que transcende a soma de nossas solidões individuais e cria uma nova forma de comunhão, baseada não na fusão inconsciente, mas no reconhecimento consciente de nossa interdependência. Então, quando você se sentir sozinho em sua jornada, lembre-se, essa solidão não é um erro, não é uma falha, não é um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é um indicador de que você está exatamente onde precisa estar, crescendo,
evoluindo, tornando-se mais plenamente você mesmo. Como Jung nos lembrou, o maior e mais importante problema da vida é como nos tornarmos finalmente o que somos, como realizar nossa própria potencialidade e nossa própria personalidade. E às vezes, o caminho para essa realização passa pela terra desconhecida da solidão. Aceite essa jornada. Honre sua solidão como o espaço sagrado que é. Confie que do outro lado espera não apenas uma versão mais integrada de você mesmo, mas também um tipo de conexão com os outros que você mal pode imaginar agora. Uma conexão baseada não no medo de estar sozinho, mas na plenitude do seu próprio ser. Porque no final, a verdadeira conexão só é possível entre pessoas que tiveram a coragem de se tornar completamente elas mesmas. E essa coragem, invariavelmente, envolve a disposição de atravessar o vale da solidão.